Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no dia de hoje a gente vai ver o que aconteceu com o Vegia. Ele caiu, né, durante a semana em torno de 4%, por conta de algumas notícias que saíram na mídia. Então, após a publicação da distribuição de resultado do fundo, alguma mídia falou, né, sobre o que estava acontecendo. Fiagro Vegia vai pagar o menor dividendo da história do fundo em outubro. Aí eles falam, né, da quantidade do rendimento que vai ser distribuído e tudo, mas eles não entram muito a fundo no que está acontecendo. Eles só falam, ó, não estavam distribuindo em torno de 0,13 por cota, chegou até 0,17 e agora vai pagar o menor rendimento, né, que foi anunciado aí, de 10 centavos por cota. Ele não fala muito sobre o que aconteceu aqui nas mídias, então a gente tem que realmente, né, recorrer à fonte primária de informação. O que é a fonte primária de informação? É o relatório do fundo, né? Então a gente vai descobrir através do relatório do fundo o que está acontecendo com ele. Aí tem aqui comentários da gestão. O fundo encerrou o mês de setembro com 94% do patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído em 27 ativos, no total de 777 milhões. Relembrando a todos aí o que é o Vegia, né? Então o Vegia ele é um fundo que investe em recebíveis do agronegócio, em CRA, ele é um FIAGRO, tem taxa de administração e gestão de 1,15 ao ano sobre o patrimônio líquido, taxa de performance de 10% sobre o CDI. Então, ele é um fundo novo ainda, 24 de novembro de 2021, né, então está fazendo aí 2 anos, é um FIAGRO. E aí tem logo abaixo aqui, né, a questão da liquidez do fundo, 4,3 milhões por dia, uma liquidez alta, com mais de 150 mil cotistas, né? Então é um fundo recente e ele pegou um tamanho muito grande, né? Porque os FIAGROS, eles acabam distribuindo um rendimento maior do que os outros fundos, porque ele também tem mais risco, não existe almoço grátis, né? Mais risco, mais retorno. Informações adicionais, CRA Langiru. Então aqui a gente começa a entender o que está acontecendo com o fundo, tá? Conforme apontado pela securitizadora, foram utilizados recursos do fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? É um fundo, quando aquele devedor ele não está pagando, existe um fundo de reserva, né, constituído de algumas PMTs, PMTs são prestações, e essas prestações, no caso do fundo não pagar, no caso do devedor não pagar, o fundo vai lá nesse fundo de reserva, né, como se fosse uma poupança, tem lá 2, 3 prestações e pega essa prestação e distribui para o cotista. E aí, né, o devedor ele tem que repor esse fundo de reserva. Então, é uma das garantias que existem tanto nos CRIs quanto nos CRAs. Então, foram utilizados os recursos do fundo de reserva para fazer frente ao pagamento integral das parcelas de juros remuneratórios da última data de pagamento do CRAs Langiru 1 e 3. Então, no 1 e 3, fundo de reserva, o fundo foi lá, sacou esse fundo aí para pagar os juros, né? Com relação ao CRA 2, né, então são 3 séries aí desse CRA, série 1, 2 e 3. O 1 e o 3 foi lá no fundo de reserva, e o CRA 2, né, utilizou os recursos do fundo de reserva também para fazer frente a esse pagamento, só que só deu para 87% da parcela dos juros remuneratórios, né? Ainda ficou faltando a parcela de amortização prevista e inadimplida pela ausência de recursos. Então, só pagou juros, não pagou amortização, que normalmente paga juros e amortização. E aí fala, ó, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa. O devedor é uma cooperativa, a gente vai ver quem é Langiru, para apresentação do plano de liquidação. Então, eles já estão no plano de liquidação dos ativos, né? Estão numa situação financeira já difícil. Qual será utilizado para a quitação das dívidas. Então, vai pegar as garantias que o fundo tiver, o devedor, ele está sem dinheiro para honrar, né? Entrou em liquidação, falência, e aí ele vai vender os ativos e o fundo vai ver o que ele consegue recuperar, né? Então, esse aí é o ponto do relatório em questão. A gestão segue em busca da satisfação da parcela inadimplida por meio das garantias constituídas. E a gente vai ver quais são também essas garantias. As receitas do fundo, ó, 156 milhões aí nos últimos 12 meses, que deu 1,64 por cota. Então, CDI mais 4,6. Chegou aí a CDI 6,1 aí desde o início. Então, uma rentabilidade muito alta. O CDI hoje está 12 e pouco, quase 13, mais 6 dá 19, quase 20% ao ano, né? A
rentabilidade do fundo. Então, é uma rentabilidade muito alta, realmente, e é um risco mais alto do que outros ativos também, né? Quanto mais alta a remuneração, né, mais alto o risco daquele ativo. Então, tem histórico de rentabilidade aqui, distribuição do fundo. Então, aqui está em vermelho aqui está 100% do CDI. Então, ele bateu aí, todas as formas aí, o CDI, né? Praticamente o dobro aqui, né, durante o período todo, aí, quase o dobro do CDI. E aí aqui, a carteira de ativos do fundo. Então, a gente vai chegar aqui, ó, tem os 3 CRAs Langiru. Então, aqui, eles são da OPEA, né? A OPEA Securitizadora. E aqui tem o percentual dele aqui, ó. Aqui, percentual do PL. Percentual do PL do fundo. Então, aqui tem 6% no Langiru, nesse Langiru aqui, que é 1, né? Mais 3% aqui, 6 mais 3, 9. 9 mais 2 e pouco, né? Quase 12% aí, né? Então, atinge mais ou menos uns 12% do PL do fundo, né? Porcentagem do patrimônio líquido do fundo. Aí fala da taxa de juros média do fundo, ó. Olha só, CDI mais 5,8, quase CDI mais 6. Então é uma taxa bem elevada, né? A taxa média do fundo, durante de 1,9 anos, é a carteira de CRA, 100% carteira do fundo é de CRA. Então aqui, CRA, normalmente isso aqui é tudo CDI, né? Então 100% CDI, CDI mais uma taxa. E a alocação por segmento, distribuidora, cooperativa, então tem muita gente aqui que é cooperativa, tá? Então 43%, né, dos ativos da área de cooperativa, né? São pessoas que se juntam para produzir diversos tipos de coisas, suínos, plantação, ovos, né? Produtos normais, são cooperativas, são pequenos produtores que se unem em torno aí dessa cooperativa, né? Relatório de gestão, histórico da rentabilidade do valor da cota, né? Então, CDI mais 6 aí até CDI mais 3,91, então varia um pouquinho a quantidade de dias, né, do CDI, a variação do preço da cota, e tudo isso influencia essa questão aí da rentabilidade. Mas a rentabilidade sempre CDI mais uma taxa grande, né? Mais uma taxa alta. E aqui ele vai para detalhamento dos ativos, ó. Detalhamento dos ativos, a gente chega aqui, ó, no CRI Langiru, né? Aliás, desculpa, o CRA, né? CRA Langiru. Taxa dele, CDI mais 6,75. E aí vamos ver o que em que está lastreada, quais são as garantias. Então, são lastreadas em CPR, né? Que é de certidão do produtor rural, cédula de produtor rural, né? Esse CPR, emitida pela cooperativa Langiru, cooperativa agrícola lá do Rio Grande do Sul, atuando principalmente na produção de quê? O que eles fazem aqui? Ó? Produção de aves, suínos, gado, leite e derivados. Então, eles trabalham nessa produção de aves, suínos, gado e leite. A garantia, penhor agrícola dos produtos, né, da Langiru. Então, você tem lá o direito ao penhor, né, do que eles têm lá. Cessão fiduciária dos direitos creditórios. Então, os direitos creditórios têm uma cessão fiduciária. Tem o dono, né, o presidente e o vice-presidente da cooperativa são avalistas, né, mas são pequenos produtores, aquela coisa toda. E alienação fiduciária também de máquinas e equipamentos, né? Então, assim, as garantias não são aquelas garantias fortes que a gente vê, né, em fundos imobiliários, né? São garantias mais difíceis de você de executar. Então, assim, requer, né, um especialista muito maior, né, para você fazer avaliação, tanto das terras agrícolas quanto dos equipamentos, para você colocar aí a venda em leilão e tal. Então, é por isso que ele paga uma taxa mais alta, porque ele tem também mais risco, né? Não é porque FIAGRO é ruim, não, FIAGRO é bom, FIINFRA é bom, fundo imobiliário é bom, só que cada um tem uma característica diferente. Então, quanto maior a rentabilidade, quanto maior o rendimento distribuído, maior o risco, né, que a recuperação vai ter, menores são as garantias, normal isso, tá? Aí o Langiru 2, mesma coisa, CDI mais 6,75, operação lastreada, CPR financeira, né? Que é a cédula de produto rural, emitida pela cooperativa Langiru. O que é essa cédula de produto rural? Você tem direito, né, você pega a sua produção, o que você vai fazer, aí você coloca lá e aquela pessoa consegue um adiantamento, né, de dinheiro para poder fazer alguma coisa. Então essa cédula serve como se fosse um adiantamento, e aquela produção que ele vai ter, né, fica comprometida, né? Você faz tipo um adiantamento de produtor rural. Então essas cédulas aí, né, essa operação é baseada nessas cédulas aí que o cara vai produzir, né? Tudo que ele vai produzir ele dá lá para poder pegar o empréstimo a essa taxa aqui, ó, CDI mais 6,75. Então o CDI está 13 mais 6,75 dá 20. Tem que dar 20% ao ano o negócio dele, né? Se der algum problema, aí você tem que ir para garantia, ou então renegociar. Quando você tem produção de coisas, né, plantação, por exemplo,
que você tem mais chuva, menos chuva, acontece alguma coisa com milho, com outro tipo de plantações, às vezes você tem que realmente negociar. A pessoa não tem capacidade para te pagar daquela forma, aí renegocia. Então, assim, crédito é muito melhor você renegociar do que você executar. Então, sempre é a questão de negociação, a não ser quando não tem mais jeito, né? Quando realmente a empresa está em dificuldade, vai falir e tal. O CRA Langiru 3 é a mesma coisa, CDI mais 6,5, operação lastreada também, o CPF financeiro da cooperativa, lá do Rio Grande do Sul, tal, aval do presidente, penhor agrícola, alienação fiduciária das máquinas e equipamentos, mesma coisa, né? Aqui a gente vê o site aqui, eu vou deixar os links, né, para esses arquivos aqui embaixo do vídeo, e tem aqui a liquidação extrajudicial da Langiru, né? Então tem as publicações oficiais, o balanço, a lista de credores, né? Quando a gente vem aqui nessa outra tela aqui, ó, a lista de credor aqui, ó, OPEA, né? A gente viu aqui que lá no iniciozinho, aqui, ó, a gente viu que lá no início, esses certificados aqui são da OPEA, né? Vou colocar aqui, vamos lá. A gente vê aqui que são todos da OPEA, aqui, ó, OPEA. Então, CRA Langiru, OPEA, Langiru, OPEA, né? E quando a gente vem aqui, ó, tem aqui OPEA, securitizadora, alienação outros, 63 milhões, hipoteca e penhor também, 63 milhões, total 126 milhões. E já outra notícia que saiu também, né, sobre a Langiru, na mídia, a JBS negocia compra de frigorífico de suínos da Langiru. Então a JBS, ela está querendo comprar, né, por meio da Seara Alimentos, esse frigorífico aí da suína cooperativa Langiru. Vai ser entre 100 e 120 milhões que eles vão pagar, tá? Então, o que acontece, né, normalmente? Quando você tem essas grandes crises, taxa de juros elevada, que fica ruim para todo mundo, os grandes eles acabam comprando os pequenos e ampliando, né? Então, os grandes eles saem mais fortes das crises e os pequenos quebram. Então, você vai consolidando o mercado. Isso é uma coisa que acontece, toda crise acontece isso, seja com empresas, com fundos imobiliários, os pequenos aí acabam sendo aborcados por maiores também, fez alguma dívida, alguma coisa ali que não consegue pagar, aí ele é comprado, os imóveis são comprados, a dívida é liquidada. Então, muita gente quebra por conta de crises e alavancagens e coisas assim, né? E quem é maior, quem é grande, ele acaba comprando quem é menor, quem é pequeno. Então, essa é a história, né, do Vigia. O Vigia está passando por essa questão aí, né, com a Langiru. Tem algumas garantias, essas garantias aí devem ser executadas, eles já estão nesse processo aí de liquidação, né, judicial. Então, o fundo ele vai recuperar uma parte, não se sabe quanto, né, em torno de 12% do patrimônio líquido do fundo está comprometido com essa operação. Aí o pessoal, isso aí já saiu, né, esse relatório já tem um tempinho que ele saiu, então ele tem... ele fala até de setembro, então esse problema já estava vindo, só que o pessoal descobriu agora quando caiu a distribuição do fundo. Ele vinha caindo devagar, mas nunca tinha chegado a essa distribuição última agora, né? Então foi a menor distribuição da história. Aí o pessoal, opa, o que está acontecendo, né? E aí o mercado secundário começaram a vender essa cota, pressão vendedora, o preço foi para baixo, aí tanto a distribuição para baixo quanto o preço da cota para baixo, o pessoal correr atrás para ver o que estava acontecendo. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, é um problema normal, né, em fundos aí que tem uma taxa um pouco mais elevada, vai ter que executar as garantias, e esse tipo de coisa é bom para o mercado amadurecer. É interessante a gente ver o que vai acontecer com o quanto da dívida vai conseguir ser recuperada, como é que a gestão vai lidar, né, com essas questões, são coisas normais de mercado, né, inadimplência existe, e tem outros certificados ali que vão pagar normalmente, né, então a gente vai ver, acompanhando o mercado, o que vai acontecer daqui para frente. Era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, que pode ser cotista aí do Vigia. Aqui embaixo a gente tem também o relatório de fundos imobiliários, relatórios de FIINFRAs, os links os respectivos relatórios estão aqui. Tem também nossa área de membros, né? Então seja membro aí da nossa área de membros. É um local educacional e também a gente discute sobre diversos tipos de ativos. Era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.